E aí galera, voltando à nossa série de estilos, vamos falar hoje sobre American Brown Ale. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. American Brown Ale, então qual que é a diferença, qual que é a característica dela? Vamos entender as intensidades, a lupulagem dela, comparativo com estilos, para que a gente consiga fazer uma American Brown Ale digna de ganhar uma medalha. Então vamos lá, vamos entender a graduação alcoólica. A graduação alcoólica dela, segundo o BJCP, é de 4,3 a 6,2. Na média, sempre o meio da faixa, por volta de 5% de álcool. O máximo ali da graduação alcoólica é onde começa a Brown IPA, né? Então, mais intenso do que isso é uma Brown IPA. O IBU dela é de 20 a 30. Na média você pode colocar aí uns 25. Acima disso entra na Brown IPA. A Brown IPA, então, ela vai começar aí por volta de 35 a 40 IBU. Então, a intensidade dela de álcool, ela é uma intensidade padrão. A Brown IPA ela vai ter uma intensidade de álcool maior, por volta de 6,5 a 7% de álcool. Vamos falar do maltado, é muito importante a gente entender. Voltando lá na escola inglesa, vocês lembram que Brown Ale é mais leve do que Porter, que é mais intensa em malte, né? E a Stout, que é a mais intensa de todas. Então você tem primeiro a Brown lá embaixo, depois você tem a Porter e depois a Stout em nível de intensidade, tá? Intensidade de malte, complexidade de malte e amargor, tá? Numa escada crescente. A Brown Ale americana, ela não tem exatamente a mesma intensidade da inglesa. Ela vai ser mais ou menos entre a Porter e a Stout inglesa, tá? A intensidade de malte da American Brown Ale tá mais ou menos ali em complexidade e intensidade entre a English Porter e a English Stout, tá? E aí, seguindo no conceito americano, então aí você vai ter, acima da Brown Ale, você tem a Porter em intensidade e depois a American Stout. Então, não se equivalem em termos de intensidade os estilos ingleses com os americanos. Os americanos são mais maltados e a gente pode fazer mais ou menos essa equivalência, tá? E mais lupulados também. Os americanos, eles sobem a complexidade e a intensidade do malte e sobe também a lupulagem, tá? Então, fazendo um paralelo de uma maneira geral aí dos estilos que são equivalentes a ela, tá? Não dá para comparar com Amber Lager. Amber Lager, ela tá mais para uma Red Ale, né? American Amber, por exemplo, né? A Amber Ale, American Amber Ale é até mais comum do que a Amber Lager. A American Amber Ale é um degrau abaixo da Brown Ale. Mas aí já tem característica de uma Red Ale, tá? E a Brown Ale, ela vai ter mais complexidade de malte caramelo e vai ter também a presença do malte torrado. A cor de uma American Brown Ale, só para vocês verem como ela é realmente mais intensa do que a inglesa. A cor ela vai de um marrom claro até um marrom muito escuro, tá? Não chega à coloração negra, mas ela vai até um marrom muito escuro. Então, ela pode ter uma presença aí de malte torrado média a média alta, tá? Não que nem uma Stout, mas ela tem uma certa presença de malte torrado.
Coisa que a versão inglesa, a Brown Ale inglesa, ela é bem leve, ela tem muito pouco sabor e aroma de malte torrado. Ela é realmente muito leve. O que a gente mais conhece? A gente mais conhece a versão americana, porque é uma versão mais intensa, né? Mais saborosa, tem mais complexidade. E por isso que as cervejarias artesanais e os cervejeiros caseiros acabam fazendo mais a versão americana do que a inglesa. A inglesa ela é bem mais leve. Então, em termos de malte, vamos falar aí, Pale Ale de base, e aí malte caramelo, você pode colocar dois tipos de malte caramelo, um caramelo mais claro e um caramelo mais escuro. Dá um certo corpo para ela, ela tem um corpo de médio a médio alto, a American Brown Ale, então ela pode ter aí de 8 a 10% de um caramunique. Malte torrado, você pode colocar aí de 3 a 6, 7% de malte torrado na American Brown. Lupulagem. A lupulagem americana, ela é aquela lupulagem para se fazer IPA, tá? É aquela lupulagem que se usa nas IPAs americanas. Não tem lúpulo inglês, não tem lúpulo alemão aí. Então você pode tranquilamente usar aí os lúpulos mais frutados, mais cítricos, que dá um quê de frutas tropicais nessa cerveja. Então ela é uma cerveja que tem uma intensidade aí de lúpulo relativamente alta, tá? O amargor não é tão alto, o amargor ele fica de 20 a 30 IBU, mas já é uma cerveja que vai ter lúpulo de final de fervura para dar sabor e aroma e um pouco de dry hop, um dry hop pequeno. Então você pode fazer aí uma lupulagem de final de fervura de 1 a 1,5 gramas por litro e um dry hop de 1 a 3 gramas por litro. Tá? Você pode fazer um dry hop nessa cerveja também. Que tipo de lúpulo usar? Em cervejas maltadas eu gosto de lúpulos que puxam um pouco para característica vegetal ou floral. O Cascade ele tem muito essa pegada vegetal. O Cascade não é cítrico, não tem frutado, né? O frutado maracujá que o Citra tem. O Cascade vai bem. O Columbus vai bem. O Centennial é bem floral, ele vai bem também. Tá? O Centennial fica interessante. O Simcoe vai bem. Então pegar algum lúpulo desse que tem essa característica vegetal, que nem eu falei, Cascade, Columbus, Simcoe, Centennial, e um outro lúpulo frutado, que aí pode ser um Citra, um Mosaic, um Victoria's Secret, por exemplo, um Idaho fica legal. Eu acho que também fica bacana e o Soriak Ace fica muito legal também. Então é seguindo mais ou menos essa lupulagem que você vai pensar nessa cerveja, tá? Quanto à fermentação, a fermentação dessa cerveja vai ser uma fermentação bem mais neutra, tá? Não vamos usar levedura frutada aí. Vai ser levedura de IPA, tá? Levedura de IPA que deixa essa cerveja mais neutra. Eu usaria aí uma levedura de IPA bem neutra ou uma inglesa bem neutra também, leve, porque as inglesas frutadas, como um S04, vai acabar escondendo um pouco a lupulagem dessa American Brown Ale. Então, não quero que o esterificado, né, fique brigando aí com a lupulagem nessa American Brown Ale. Vamos falar da água. Ela é uma água, pode ser uma água um pouco mais dura, com mais minerais, porque é uma cerveja bem maltada e bem lupulada. O cálcio dela, você pode ficar aí por volta de 100, 120 ppm.
o target, né, desses íons. O cálcio você pode subir um pouco então para até 120. O magnésio de 20 a 30. O cloreto. Cloreto ficaria aí, eu deixaria de 100 a 120. E o sulfato de 100 a 150. Ela é uma cerveja que geralmente tem um certo equilíbrio entre malte e lúpulo. Quando não é totalmente equilibrada, ela costuma ser um pouco mais lupulada do que maltada. Mas também é aceito ela ser um pouco mais maltada do que lupulada. Mas o normal é um equilíbrio entre malte e lúpulo ou ligeiramente mais lupulada do que maltada. Lembrem que isso não é uma Brown IPA, isso é uma American Brown Ale, tá? A gente está falando da American Brown Ale. Então, não exagere na lupulagem, porque senão você vai sair do estilo, tá? É uma lupulagem mais baixa. Então, essa cerveja, eu acho que o grande paralelo que se faz vai ser com a Brown IPA. Só que a Brown IPA ela vai ter um amargor de uns 50 a 60 IBUs, coisa que a American Brown vai ter por volta de 25, 30. Olha a diferença. O maltado é mais ou menos igual, só que o álcool da Brown IPA vai ficar entre 6,5 e 7. Já da American Brown fica entre 5, 5,2 e 5,5 na média, tá? Essa é uma cerveja bem interessante. Quando que ela surgiu? Ela surgiu, esqueci de comentar, ela surgiu com a revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos, que foi aí na década de 80, onde que surgiram aí basicamente todos os estilos americanos que a gente tem hoje. Foi o começo da escola americana, né? Foi a década de 80, onde que vieram todas as IPAs. Pale Ale, IPA, Brown IPA, American Porter, American Brown, American Stout, entre outras aí, tudo da década de 80. Galera, então é isso. Comenta aí pra gente se você já fez uma American Brown Ale e qual que foi a tua experiência? Curtiu, não curtiu, não curtiu? Que lúpulo que você usou? O que que você mudaria nela? O que que você repetiria e o que que você não repetiria? Comenta pra gente para que a gente possa também aprender com vocês. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.